Tá, vamos lá. Orunhaê. Todo mundo já ouviu falar de Orunhaê? Tá, então vamos lá. Eu estou pegando como referência esse livro do Beniste, né? Beniste, José Beniste, O Encontro de Dois Mundos, tá? Aqui eu vou passar para vocês um princípio que nós adotamos na Umbanda, né? A Umbanda é uma religião brasileira, é importante a gente falar, tá? Mas ela tem raízes. Então ela tem raiz africana, no culto aos orixás, né? Aos inquices, aos oduns, seja lá o que for. Tem raiz indígena, os caboclos, né? A Jurema, tem ponto da cabocla Jurema, vai para tudo que é lugar, né? O uso do charuto, o banho com elas, uma série de coisas. Tem o lado todo do cristianismo, através da Igreja Católica, né? Temos os nossos pretinhos velhos que estão aqui, né? Muitos são devotos de santos, né? Tem nomes cristãos, Pai João, Pai Benedito, Pai isso, Pai aquilo, de acordo com a situação em que eles viveram na Terra. E existem terreiros onde existe o sincretismo, né? Ou seja, na época da escravidão, o escravo não podia cultuar os orixás, né? Porque era obrigado todo mundo a ser convertido ao cristianismo. Então, o que eles faziam? Aquele santo ali, São Jorge, é guerreiro, e tal, Ogum. O outro ali cheio de flecha, tal, lá, São Sebastião, Oxóssi. Então, eles fizeram uma relação entre os santos e os orixás. Daqueles orixás que eles trouxeram. Existiam aqui africanos de várias etnias. A África é um continente enorme, né? Tá? Então, cada um cultuava um orixá. Lá, inclusive, existiam orixás que lutavam contra outros orixás na África, né? A coisa é complexa, não é tão simples que nem a gente pensa. Então, todo mundo juntaram os orixás, surgiu aqui no Brasil o candomblé, que a gente chama de candomblé, que na verdade é brasileiro, porque lá é diferente. Cada família, cada cidade, cada região tinha o seu orixá. Aqui que se junta, né? E tem aquela coisa. Hoje tem um movimento cultural muito grande, por essa questão da cultura africana e tal. Então, certos conceitos estão até deformando um pouco. Quem conhece um pouco se aprofunda. Porque quando a gente pesquisa o orixá, mais para frente talvez eu fale um pouco sobre isso, eu não quero me estender. A gente pega o orixá, duas visões, né? O ancestral histórico, que era aquele guerreiro, aquele rei, que mandou naquela cidade e tal, e que num determinado momento ele se torna um orixá, né? E existe o orixá primordial, é aquele que estava com o Lorum, lá antes da formação do planeta Terra. Tá? E recebeu orientação do Lorum para vir criar o planeta. E cada um numa determinada região, uma determinada parte da natureza. Iemanjá, Iemonjá, que nem fala, água, o mar. Lá na África nem mar era, né? É um grande rio, Iemanjá. Aqui no Brasil que ela acabou sendo vinculada ao mar. Oxum, água, e foi indo, Xangô, em algumas tradições o fogo, a pedreira, Iansã, os raios, ventanias, e por aí vai. Tá? Então, eles relacionaram aqui no Brasil com os santos. Mas o orixá não é santo, né? Mas tem terreiro que relaciona, a Igreja Católica é muito forte, a presença dela, né? Dentro daquele tipo de rito, o congá é cheio de imagens de santos. Todos os orixás sincretizados em santos. Significa o quê? Influência da Igreja Católica dentro daquele rito. É melhor, é pior, isso é errado, é certo? Não. É uma forma de fazer Umbanda. A Umbanda não tem um livro único, uma forma única. Existem várias maneiras de você praticar Umbanda, né? É importante que a gente entenda. Temos Umbanda esotérica, Umbanda com forte influência de Angola, né? Temos que tem muito aqui em Santos, me fugiu agora, o Molocô, aqui tem muito, né? O Molocô é um culto. Mas o pessoal chama a Umbanda Molocô, né? Que puxaram para o lado da Umbanda, razões históricas, que não interessa agora nessa aula nossa. Mas a única coisa que eu queria falar para vocês, que alguns conceitos que nós temos no Núcleo Mata Verde vêm, né, da raiz africana. Tá? Então, o espiritismo é muito importante na Umbanda. Hoje tem um movimento enorme aí para tirar o espiritismo da Umbanda, estão criticando. Pô, não tem como tirar. Faz parte, a Umbanda nasceu com isso.
Quando se formou a Umbanda aqui no Brasil, ela formou com conceitos espíritas. A gente trabalha de médium, né, de fluidos, de vibrações, de paz. Pô, essa é a linguagem comum dentro do terreiro de Umbanda. E como que agora você quer falar que o Kardec era racista e tem que tirar o espiritismo da Umbanda? Não pode. Porque tem um movimento agora querendo mudar um monte de coisa, aí, mas não adianta. Não é dessa forma. A Umbanda nasceu aqui com uma influência grande de todas essas religiões. Da mesma forma que você não vai chegar num terreiro e falar, olha, o orixá não é santo. Por que você tem esse monte de imagem de santo? Tira tudo. Não, ninguém pode fazer isso. Tem que respeitar. Cada um tem a sua forma de cultuar, né? Aqui nós não temos imagem nenhuma. Por quê? Porque nós trabalhamos com força da natureza. E como é que a gente identifica essa força? Através dos 7 reinos. Então é reinos. Cada reino tem a sua força. E a gente aprende de forma racional, lógica, a trabalhar com essas forças. Identificando elas em todos os lugares, tá bom? Mas vamos pegar um conceito aqui que a gente puxa, que a gente aceita, né? E que nós usamos na Umbanda do Núcleo Mata Verde. É o Orum e o Aê. Então vamos lá, ó. Uma definiçãozinha bem rápida. O livro é desse tamanho, mas eu vou falar pequenininho aqui, né? São 2 as denominações que revelam os locais onde se desenvolve todo o processo da existência. O Aê indica o mundo físico, habitado por todos os seres, a humanidade em geral, denominados Araê, né? O Orum, que é um mundo sobrenatural, habitado pelas divindades. Os orixás, ancestrais, e todas as formas de espíritos são denominados Arorum. Então, lá na África já veio essa ideia milenar, que tem o mundo físico e o mundo espiritual. Essa visão é comum em muitas religiões, mas no culto africano também é, pelo menos em Yorubá, né? Isso aqui veio e a gente adota aqui. Então nós entendemos que existe 2 regiões. Eu estou falando isso por quê? Porque hoje também está muito na moda uma visão de mecânica quântica, não sei o que mais, energias, é tudo que está aí, como se fosse tudo uma coisa só. E nós separamos, tá? Nós temos um lugar onde tem espírito, um lugar onde tem matéria, a gente separa, tá? Então o primeiro conceito é do Orum e do Aê, raiz africana. Então, olha, o universo, dentro da nossa visão, tem essas 2 dimensões, entre aspas, vamos falar assim, o Aê e o Orum, o mundo material e o mundo espiritual, a parte física e o extrafísico, tá? Então, tudo que existe aqui, tudo que vocês estão enxergando, está no mundo físico. Mas tudo tem uma contraparte espiritual. E aí agora complicou. Tudo. É o corpo que tem o perispírito. Não, tudo. Tudo tem um molde, uma estrutura. Nós chamamos de campo estrutural, que dá a forma. É o campo morfogenético, né, de Sheldrake lá, que é uma visão que existe. Mas é importante que a gente entenda isso. O Vodum lá, quando faz o Vodum lá, ele está atingindo a contraparte. Trabalha lá, do outro lado, aquela contraparte que existe, tá? Então é importante que a gente entenda isso. Existem 2 universos, tá? Que vem, essa visão vem de lá, nós aceitamos, nós podemos usar outros termos, material, espiritual, físico, extrafísico, tá? Para explicar isso, tá? Que para nós é a mesma coisa, não há necessidade de falar, aí Orum, aí não, é material espiritual, ou se eu preferir, o físico e o extrafísico, tá? Entender bem. O importante é saber o que tem em cada lugar. Então vamos para frente. A Trindade Universal. Agora eu vou lá no Espiritismo. O Espiritismo tem um conceito que me interessa. Pergunta 27, do Livro dos Espíritos, Kardec fez para os Espíritos. Ela é compridona, eu tirei só essa parte, né? Haveria, assim, 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. A pergunta foi feita para quê? Quer saber se tudo é matéria, se tudo é energia, ou se existe uma coisa chamada espírito e uma coisa chamada matéria. E qual é a resposta? Sim! E acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas 3 coisas, o Espírito não falou que é uma coisa só, espírito e matéria. Ele falou que é diferente, tá? São o princípio de tudo que existe, é a Trindade Universal. O africano falou o quê? Que você tem Olorum, Orum e Aê. É a mesma Trindade.
Olorum é o Criador. Olorum, ou Orum, o Senhor do Orum. Olorum, Orum e Aê. É a Trindade. Então, o africano lá há milhares de anos já entendia isso. Que existem coisas diferentes. O Espiritismo veio, confirmou. Aí nós temos uma estruturinha aqui, ó. Que eu tirei de uma cartilha espírita lá também. Você tem Deus, você tem aqui o Espírito numa determinada região e aqui você tem a matéria. Tá? Esse conceito é básico. Isso é muito simples, mano. É muito simples, né? Mas tem gente que não consegue entender isso até hoje. Coisa importante, ó. Isso aqui nunca vira isso aqui. E isso aqui nunca vira isso aqui. Nossa, como é importante entender isso. Porque são coisas distintas. Essa mesa nunca vai virar um espírito. Entenderam? Porque a matéria, o espírito é outra coisa. Eu falei coisa, né? Porque a gente não consegue definir bem o que é o espírito até hoje, mas é outra natureza. Tá? Então isso é importante. Porque hoje em dia a gente vê pessoas que estão misturando as coisas e aí se perde, os conceitos se perdem, não entendem bem certas coisas. Então é importante dar nome aos bois, explicando uma coisa muito simplesinha, né? O beabá, para poder entender. O espírito nunca vai virar matéria e a matéria nunca vai virar espírito. Mas o espírito age sobre a matéria. O espírito age sobre a matéria. Como ele age? Até hoje a gente não sabe. Nesse livro eu escrevi um capítulo falando sobre isso. Fala da glândula pineal, piriri, paroró, como se fosse Ele fugiu. Tem um termo lá que a gente usa. Microfone, alto-falante, esqueci agora. Não, ele transforma um tipo de energia em outra. Né? Por exemplo, o teu ouvido é um tímpano. Ele pega a vibração do ar e transforma em impulso elétrico pelo nervo. Teus olhos, eles captam ondas eletromagnéticas, de eletricidade, e transforma tudo lá em impulsos nervosos que vão lá para o cérebro. E lá no cérebro é que cria a imagem. Olha que interessante, né? Aí no livrinho eu incluí tudo isso daí também, que não tem nada a ver com o nosso curso, mas é importante entender. Agora, o espírito age sobre a matéria. O senhor pode provar? Posso. Eu sou um espírito e estou agindo sobre o meu corpo. Como vocês também. Eu não sou um corpo, eu não tenho um espírito. Isso é importante a gente entender. Eu sou um espírito, como vocês também. Cada um aqui é um espírito que está vinculado a um corpo material. Importante, olha, esse espírito, ele não pulou para cá, ele não virou o meu corpo material, ele está acoplado ao meu corpo material. O conceito é diferente, é por isso que é importante a gente ver essas coisas. O espírito, quando eu nasci, ele não entrou e virou meu corpo. Não, ele está acoplado, intimamente, poro por poro, nervo por nervo. Ele está acoplado ao teu corpo físico. Tá? Esse é o conceito. Quando você morre, o que acontece? Ele desacopla. Aí ele continua vivendo. Aonde que vive o espírito? No Orum, no Aê. A natureza dele é de lá. E o corpo físico? Ele que estava dando a forma, ele que estava mantendo a estrutura. Vira pó. E continua a energia. A energia está aqui. Está dentro desse reino. A energia aqui. Tá? O espírito, ele aglomera a energia. Tá? O espiritismo chama de perispírito, né? O corpo espiritual. Tá? Ele que te mantém o teu corpo. Tá? Mas é importante esse conceito, hein? Uma coisa não vira a outra. Senão a gente não vai conseguir entender os corpos da maneira que nós ensinamos aqui depois. E acopla desde o começo? Sim, desde o momento do nascimento, tudo. Vai, antes da concepção. No momento da concepção, um espírito já começa a ser vinculado. Pode romper, se afastar por algum motivo e nascer só tem um nome, né? Como é que fala? Que a criança nasce morta? Nasce morto. Porque sem o espírito, porque o espírito por algum motivo se afastou. Antes. Mas desde o momento ele está junto ali.
Desde a concepção, ele vai se vinculando. Esse processo também a gente podia falar bastante, mas daria uma aula inteira falando sobre isso. O espírito vai se vinculando àquele corpo e é como se fosse um sono. Como você deita na cama e vai dormindo, cochilando. O espírito que vai se reencarnar é meio parecido. Ele vincula, vai indo, ele dorme. Aí chega um momento que ele nasce aqui, só que ele esqueceu tudo do passado dele agora. Aí ele começa a receber informações por onde? Órgãos do sentido, pelo corpo, calor, visão, audição, né? Por aí. Tá? E vai formando uma consciência aí diferente, né? Não vamos nem entrar muito nesse mérito, tudo isso, tá? Mas é dessa forma que acontece. Ele começa a adquirir uma nova experiência, ele esquece aquele passado. É importante. De vez em quando, plup, alguma coisa surge, plup, que vem lá de dentro, né? Uma lembrança. Quando é necessário para o aprendizado dele. Muitas pessoas sofrem problemas por causa disso, porque de repente aflora certas coisas de outras vidas e ela entra em crise. E crise de identidade, um monte de problema. Não vamos entrar no método porque vai fugir totalmente, né? Mas aí é a resposta para muitas situações que existem no dia a dia de hoje. Tá? Vícios, comportamentos, uma série de coisas. Tá? Mas entenderam então isso? O espírito está aqui no Orum, o corpo material está aqui no Aê, são coisas diferentes, mas uma age sobre a outra. É lógico que o corpo também reflete sobre o espírito, né? Se nós captamos, né, sensações pelos órgãos do sentido, então existe uma conexão. Tá? Mas um não vira o outro. Importante, esse conceito nós adotamos. Tem outras formas? Tem, está cheio de maneiras. Hoje em dia o mundo está virando cada vez mais materialista, né? Os neurologistas, né? Neurologistas, é isso? Que estão estudando tudo aí, dizendo que não tem mais nada, que tudo é processo do cérebro. A consciência, é tudo foi processo interno. Acabou, se eles acham aquilo, né? Deixa eles. Eu continuo acreditando no espírito. E quando eu incorporo aqui, se é aquela força que me vem, me levanta e me carrega, alguma coisa tem, né? Que eu coloquei no livrinho também isso. E aí tem essas coisas. Então, por enquanto, eu acredito que existe uma consciência externa que vai agir na matéria. Como médium, eu sinto isso, né? Na explicação a gente não tem ainda. Tem explicações, mas para a ciência é considerada pseudociência, né? Não é aquela coisa, aquela convicção. Bom, e espírito? Então, definição bem simplesinha, tá? Para a gente poder entender. O espírito, o termo espírito, possui diversos significados em várias tradições filosóficas, né? Religiosas e culturais. De forma geral, o espírito é frequentemente associado à dimensão imaterial, que é essa dimensão, Orum, né? O mundo espiritual. Não física ou transcendental da existência. Então, o espírito normalmente sempre é associado a essa dimensão. Pode ser que exista uma linha ou outra, não sei bem o nome que daria, mas tem muita... O espírito, para vocês terem uma ideia, o nascimento do espírito tem um monte de visões diferentes. A igreja. Tem gente que acha que o espírito é concebido no momento da concepção. Que ele não existia antes. Nós acreditamos na reencarnação. Que o espírito já existia, que vem vindo. Mas tem gente que não. Se não me falha a memória, o católico. Eu creio também. É ali que é concebido. Mas o corpo vem vindo desde Adão e de Eva, que foi o primeiro espírito criado por Deus, né? Então vem vindo deles. Então tem uma lógica, mas é diferente. Vocês vão estudar os filósofos antigos, vocês vão ver que tem visões diferentes. De incorporação, de reencarnação. A própria reencarnação, né? Na Índia, numa forma, na África. Existem regiões da África onde eles acreditam até numa espécie de reencarnação. Mas a pessoa só reencarna naquela família. Só ali. Tá? E tem mais. Se você for uma boa pessoa, for legal, você reencarna de novo, porque o lugar legal é aqui embaixo. É na família. Se você fez besteira, a família te esculhamba, você vira egum. Está rodando por aí, perturbando, a alma penada. Atrapalhando e não reencarna mais na família, fica por lá. Tá? Tem isso. Então muda, os conceitos são diferentes. Muda de região para... Nós respeitamos todas. Eu estou passando para vocês aquela forma que eu tenho de entender que tem uma influência grande do espiritismo, né? Que é a mais simples aqui, para nós pelo menos. Como na Índia também,
O Gurudeva veio aqui também aquela vez, o Guru, o pessoal, não sei se procede isso, você conhece mais assim, mas até teve uma palestra de uma menina, Mundicaba, né? Esqueci, que ela falou o seguinte, não sei se isso é só da boca para fora, mas que a pessoa pode reencarnar num animal. Ela regride. Diz que tem algumas. Ela fez a palestra aqui falando. Que eu não acredito. Kardec cita, metempsicose chama. Metempsicose. Algumas linhas lá acreditam nisso. Se você não progrediu, não foi legal, você volta como animal. Ela chegou até a falar que poderia ser uma árvore. Porque daí você fica parado, estático, só vendo, só sentindo e não pode fazer mais nada, como se fosse um castigo, entre aspas. Então tem muitas visões diferentes, né? A gente respeita, é bacana até você conhecer. Aquilo que eu falo, eu estou passando para vocês um pouco do conhecimento que eu aprendi com os espíritos, que eu me esforcei, mas não acreditem em mim. Busquem. Ninguém é dono da verdade, né? A gente tem que correr atrás. Eu acredito nisso, porque as coisas que eu pesquisei, eu cheguei mais perto, mas pode ser que eu esteja errado, então, de repente, a gente mude, né? Mais para frente, mas por enquanto é a forma que eu tenho de entender, tá? De forma geral, o espírito é frequentemente associado à dimensão material, não física, transcendental da existência. Pode ser considerado como a essência ou o princípio vital de um ser, separado do corpo físico e capaz de sobreviver à morte. Isso aqui ficou um pouquinho estranho, né? Mas ele é a essência de tudo. Isso também, nós temos essa visão, tá? A origem do espírito também, eu tenho um curso aqui que nós fizemos, é a evolução espiritual e os 7 reinos sagrados. Está lá até no nosso site. Tá? Eu faço ele também, talvez no ano a gente faça. A nossa visão é um pouco diferente. Algumas escolas acham que o espírito cai. Houve uma caída dos espíritos. O catolicismo também tem a tal do paraíso, né? Que por causa da serpente, aquela história, Deus expulsa. Algumas escolas esotéricas, teosóficas também têm. A nossa visão é um pouco diferente. A nossa visão é que o espírito é uma mônada, uma bolinha, uma coisinha que Deus cria e está criando a todo instante. Agora, nesse momento, tem assim turbilhões de mônadas, essas essências. Ela tem todas as qualidades, e eu estou fugindo do assunto, mas vamos, ela tem todas as qualidades divinas de Deus, porque é a criação de Deus, aquela bolinha, mas em estado latente. Então ela tem que botar aquilo para fora. De que forma? Agindo sobre a matéria. Aí é que está o resto da cara. Ela vai agir no fogo, na terra, no ar, na água, nas plantas e nos animais e no ser humano, e depois ela se liberta e vai agir nas estruturas universais. Ela mantém estruturas dessa mônada, tá? Que eu não vou entrar no mérito agora aqui, mas a nossa visão é essa, é um caminho evolutivo, a visão que nós temos é evolutiva, tá? Então, por quê? Isso que está dentro dela é de Deus. Ela tem, então, todo o poder divino dentro dela. Mas ela tem que botar para fora. E ela só vai conseguir fazer isso exercendo, né? Mantendo estruturas. E quando eu falo em estruturas, a gente chega no ser humano. O ser humano mantém estruturas? Mantém. Eu mantenho o meu corpo, eu mantenho a estrutura da minha casa, da minha família, do meu emprego, aqui. Isso é uma estrutura. A gente chama de campo estrutural. Tá? Tem um campo mórfico e outras coisas mas são espíritos agindo e mantendo. Então o tempo inteiro a gente está de alguma forma doando energia para manter essas estruturas. E quando você, digamos, consegue liberar mais essa energia de Deus, você vai manter estruturas cósmicas, sistemas planetários, universo. Imaginou o poder que esses seres têm que ter para organizar esses campos. Tá, entenderam o processo, como é esse processo evolutivo? Então, no núcleo matabele, a visão é essa, tá? Mas vamos voltar para o Arapé, né? Vamos para o Arapé que é melhor. Tá, então, mas ele sobrevive à morte, o espírito é visto como parte imortal, né? E eterna. Isso aqui a gente consome. Então, para nós, o espírito é imortal, o espírito não morre, nunca. Ele vai embora nesse caminho, evoluindo. Tá? E só tem uma forma de evoluir, trabalhando. Ou seja, agindo sobre a matéria. Errando, acertando, aprendendo, assim vai indo. Não tem outra forma. Se tranca dentro de casa, apaga a luz, fica no escuro o tempo inteiro. Quando você desencarnar, você vai voltar novamente do mesmo jeito que você estava. Você não fez nada, não adianta.
Você tem que acertar e errar, ter prazer, ter alegria, ter sofrimento, faz parte da vida, né? Superar dificuldades, relacionar com gente difícil, né? E aí vai, no emprego, em outros lugares, faz parte da vida. Não adianta querer fugir o tempo inteiro. Se a gente ficar só fugindo das dificuldades, a gente não vai crescer. Os espíritos sempre falam isso, provações. Mata Verde sempre fala isso. Olha, nenhum espírito vai viver a vida por você. Nenhum. Você tem que viver a tua vida, com as tuas dificuldades, com os teus problemas, com os teus conflitos. O que nós vamos fazer é te amparar, ficar do teu lado, te ajudar, te dar intuição. Mas você tem que aprender a conviver e superar as suas dificuldades. Manda Verde falar isso sempre para mim. Falou, não espera que vai vir nada de graça, não, que não vem. Vai, corre, vai fazer a tua vida. Tá? Então é interessante isso. Tá? É interessante. Então essa visão que nós temos aqui no terreiro passa muito por isso, né? Não adianta fazer milhões de milhões de oferenda. Ah, minha filha, não adianta não. Não é por aí o caminho. Se fosse assim, era fácil. Né? Era fácil. O mundo seria diferente. Bom, vamos lá. A matéria. Agora eu falei do espírito, falar da matéria. Né? A matéria refere-se à substância física que constitui o universo e todos os elementos presentes nele. É a base fundamental da qual os objetos físicos são compostos, incluindo partículas subatômicas, átomos, moléculas. A matéria possui massa e ocupa espaço no mundo físico. É uma definiçãozinha bem básica. Ela pode existir em várias formas, como sólido, líquido e gasoso, dependendo da organização e movimento das partículas que a compõem, né? A parte da química, aquelas coisas. Então, matéria é isso. Eu lembrei de uma coisa que eu até comentei e esqueci. Os slides eu vou botar tudo em PDF e deixar lá no site. Tá? Então, quem quiser depois, é só fazer o download. Então, cada aula, eu vou deixando lá na página principal, lá, slide da primeira aula. Tá? Aí fica um tempo até acabar o curso, depois eu tiro. Daí eu jogo para outra área lá, tá bom? Bom, isso aqui vai uma aula inteira, mas falta 15 minutinhos, eu vou começar em 5 minutos, começar a falar, e depois a gente deixa o gancho para a próxima aula, que tem um videozinho, e vou abrir também se alguém quiser fazer alguma pergunta. Tá, tá aqui, ó. E essa aqui é a estrutura da matéria. Então, essa é a forma que nós entendemos o universo, as pessoas, né? Eu vou só explicar, começar a explicar esse desenho que eu fiz, e a semana que vem nós iniciamos a partir daqui. Tá? Nós temos, o Aê e o Orum. Não tem nada de estar em cima, estar embaixo, tá? Isso é só o desenho que eu fiz, tá? Podia estar para lá, para cá, né? Uma coisa importante, Orum e o Aê. Eu estou falando que são diferentes. Passei até um risco aqui no meio para separar. Só que eles estão juntos, O Aê e o Orum estão misturados aqui no meio. Aqui tem o Aê e o Orum, junto, agora, nesse momento. Tá? Ah, não entendi. Vou fazer um exemplo. Você pega um rádio aí, FM, ou qualquer outro rádio. Hoje em dia está mais difícil ver rádio, né? Você liga lá, está pegando lá tribunas no rádio. Tribuna. Está chegando aqui, você não está vendo, mas as ondas eletromagnéticas estão chegando naquela determinada frequência aqui. Aí você vira lá, o dial, né, que nem mais o dial, hoje é botãozinho, eu estou antigo já. Aí mudei a frequência de ressonância, vou pegar lá a Bandeirantes. Giro Q9. O Q9. Aí, Bandeirantes. Ué, onde está a Bandeirantes e a tribuna aqui? Que eu não estou enxergando ainda. Está tudo junto. É onda eletromagnética. Está junto aqui, tá? Tanto a parte física como essa parte eletromagnética, que é a energia, as vibrações, elas estão todas juntas. É mais ou menos parecido, isso é uma analogia, hein? Não vou falar que Orum é onda eletromagnética, nada disso. No momento vocês vão ver que existem diferenças. Mas está tudo junto. Então, por exemplo, eu tenho o meu espírito. Eu sou espírito, né? Eu sou um espírito. Mas eu tenho um corpo. O meu espírito e o meu corpo estão juntos. Só que o meu espírito está onde? No Orum. E o meu corpo está no Aê. Entenderam a ideia?
Porque o espírito nunca vai vir para o AE. Como a matéria nunca vai por um. Está ali. A gente diz então que nós somos seres multidimensionais, o ser humano. Nós temos mais de uma dimensão aqui, a física e a extrafísica juntos. Entenderam? Isso é importantíssimo. Depois eu vou explicar para vocês como é que vai se aplicar, em qual região que a gente vai trabalhar. Tal. É importante esse conceito. Tá? Então tem a parte do Orum e a do AE, mas juntos. Tá? E o mais interessante, que talvez seja um pouco difícil de entender agora, mas a gente detalha depois, tudo tem a parte física e a parte que a gente chama de estrutural, que é do Orum. Essa garrafa tem também. Isso aqui tem. Tudo tem. Tá? Esse lado que organiza a energia, que dá forma, que traz até as qualidades, porque aqui é energia, tudo átomo. Só que eles estão ligados de uma forma porque tem alguma coisa que está juntando eles. Uma estrutura. Só que essa estrutura, dentro dos nossos conceitos, ela está no Orum. Ela está do outro lado. Ela que está... Então, tudo que existe aqui é multidimensional, na verdade. Tá certo? Ela é multidimensional. É importante que a gente entenda isso. Multidimensional. Então, nós temos o AE e o Orum. Tá? O que eu tenho no AE? Dimensão material. Dimensão espiritual, Orum. Tá? Aqui que eu vou voltar a falar nisso depois para vocês, semana que vem. Eu tenho a parte física no AE, no mundo material, que é meu corpo, né, as coisas sólidas, né, líquido, ar, outras coisas, tudo que... Eletromagnetismo é matéria. Eletricidade é matéria. Calor é matéria. Luz é matéria. É onda eletromagnética, é energia. Energia e matéria são conversíveis, são uma coisa só. Lembra, Einstein tinha lá energia igual a massa da velocidade da luz ao quadrado. A conversão de energia a massa. Né? Nós sabemos que espírito não converte em massa. Se espírito não pode virar massa, coisa física, ele não pode ser energia. E aí deu nó, né? Porque todo mundo fala que espírito é uma forma de energia. E agora? Deu nó, né? Deu nó. Mas é assim mesmo. Vai dando nó, depois no final do curso a gente desata os nós, tá? Pensem num computador. A gente tem o hardware. Se o pessoal não sabe o que é, eu falo. É a parte física, é a máquina, a parte sólida. E nós temos dentro dele o quê? O software, que é o programa. É a informação. É o que faz funcionar. O computador só vai funcionar se o hardware estiver legal e se o software estiver legal. Agora, software é energia? Tem peso? Você pesa ele? Não. É informação. O que é software? E agora? Você bota software e tira software e bota o computador numa balança. Mudou a massa, o peso? Não. Então, software não é energia. Complicou, né? Tá? Mas depois a gente vai entender. O espírito é parecido. Tá? Ele, eu não quero me adiantar muito, que eu vou falar isso, mas ele é que modela. Ele passa informação, vamos falar assim. O espírito seria a fonte de informações. Ele passa informação para a matéria, para a energia. Ele dá forma, né? E outras coisas mais. Mas, olha, vamos trabalhar na parte material, daí eu vou parar aqui para abrir alguma pergunta. Então, dentro da parte material, eu tenho também a eletricidade e o magnetismo. Então, aqui dentro, eu tenho as ondas eletromagnéticas. Luz, calor, micro-ondas, raio-x, todas essas coisas que vocês conhecem aí, tá? Eletricidade, a onda eletromagnética é importante? É, porque se não fosse, não existia ninguém, eu não estava vendo ninguém. Eu consigo enxergar o mundo por quê? Porque tem luz. Luz é onda eletromagnética. Todos nós estamos conectados pela luz. Eu pus no livrinho. Nós estamos ligados pela luz. Lembra que é sistêmico, é um conjunto. Querendo ou não querendo, só para vocês entenderem. A luz branca vem na minha camiseta e é absorvida algumas frequências. E a parte verde é refletida.
Aqui o que acontece? A luz branca vem e é toda absorvida, então não reflete. Agora, reparem, que o amarelo, a luz branca vem, essa faixinha aqui, ó, que parece que não é nada, né? Mas alguma coisa está diferente nela, porque nesse pedacinho da matéria, a luz branca bate, né? E todas as outras frequências são absorvidas. E somente a amarela é refletida. Então, se vocês estão me enxergando, é porque vem vindo luz batendo em mim e passando para vocês, ó. Então, todos nós estamos conectados pela luz. Se passa alguma informação ou outra, podemos fazer uma reflexão sobre isso, né? Com certeza passa, porque você olha para a pessoa e fala, pô, aquela menina não gostou de mim, está com uma cara brava olhando para mim, alguma informação a luz está carregando, né? Então nós vivemos conectados pela luz, não podemos esquecer disso, tá? Então a luz faz parte desse mundo aqui, ó, mundo material, tá? Semana que vem eu volto, se Deus quiser, né? Ele quer, vamos seguir em frente, a gente vai continuar falando daqui, tá? Eu vou explicar em maiores detalhes isso para vocês, vamos falar do Orum e daí a gente vai prosseguindo. Aí o curso começa a ficar melhor, mais gostoso, porque a gente começa já a dominar certos assuntos, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podem fazer, não tem problema, temos aí 5, 10 minutinhos, aí a gente vai ouvir uma música e encerramos. Pode fazer, se eu souber responder, tá? A linguagem do século XIX, de Kardec, de 1857, era matéria, semimaterial. A gente aqui usa uma outra nomenclatura, ó. Eu vou explicar aqui, quando chegar aqui. Tá? A gente usa uma outra forma de entender, a gente trabalha com campos. Eu vou explicar detalhezinho para vocês o que é isso, tá? Tá certo? Mas a linguagem de Kardec no espiritismo é isso, é semimaterial. Mas o que é semimaterial? É energia que ele está querendo falar? Então, é um termo da época, do século XIX, né? 1857. Mudou muitos conceitos de lá para cá da ciência e tal. Então, hoje, a gente tem condição de entender as coisas de uma maneira mais simples, né? Então, eu não vou usar semimaterial. Mas existem corpos aqui dentro que eu vou mostrar para vocês, que vão variando, né, de natureza. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Não, é diferente. Na nossa visão é diferente. Aqui. Corpo etérico, para nós, aqui é material. O perispírito estaria aqui dentro, desse estrutural, porque ele é o que organiza. Ele está vinculado ao etérico. Ou seja, o espírito vai se comunicar com o teu corpo material através de campo elétrico. E aí ele é aqui, ó. A ligação é essa. Como? Talvez a glândula pineal, não sei, né? Pode ser. De alguma forma ele está agindo lá, mas ele age na matéria também, porque a matéria tem uma estrutura que dá forma, o campo mórfico, morfogenético. Frequência e energia é a mesma coisa? Ou a frequência é uma vibração, né? Uma onda tem uma frequência e ela carrega energia. Ainda é material. A onda eletromagnética, você deve estar pensando nisso, a onda eletromagnética, a luz, tal, é energia, é material. É material. Energia para nós é matéria. Todo tipo de energia, quer dizer, não é todo tipo, mas a energia é matéria para nós, entendeu? Magnetismo, eletricidade, calor, luz, micro-ondas, tudo isso faz parte da matéria. É importante, porque ela faz parte disso aqui, ó, do corpo etérico, que eu vou detalhar semana que vem. E nós vamos agir nesse corpo. Esse corpo vai refletir para cá e vai refletir para cá. Tá? Mas eu vou explicar isso a semana que vem, tá bom? Mais alguma pergunta? Vamos ouvir uma música para encerrar?